quando a gente fala em prática orientada ao recovery, nada mais do que é a postura do profissional, né, em relação à pessoa que ele está apoiando o cuidado, né? Então, esse processo ele é muito importante, porque vocês viram quanto que na experiência aí, na vivência do Gefran, do Zé, é muito mais que tratamento, é muito mais que olhar o diagnóstico. Então, a postura de um profissional, quando ele busca apoiar um recovery de alguém, é essa postura que envolve até esse processo da esperança, né? Ele buscar também apoiar, né, uma série de movimentos que vão ajudar essa pessoa a fortalecer esse movimento pessoal dela para a vida dela, né? Então, é uma postura de respeito, né? É uma postura, a gente até falou bastante isso, né, na nossa conversa antes, é uma postura de afeto, né? É uma postura de escuta. Então, é uma postura de olhar aquela pessoa, né, de fato como pessoa e não como um doente, como uma pessoa que tem diagnóstico, porque isso é muito limitante quando a gente vai buscar e pensar uma prática de cuidado, uma prática em relação aos serviços. E isso é muito legal, né? Porque a gente vê que esse olhar e essa postura vai criando essas redes, né? Eu acho que o exemplo, né, do Zé, do Gefran, traz muito isso, né, Marta? Esse processo de vocês conseguirem estruturar, né, essa participação de vocês de uma maneira mais ativa, podendo ir além, né, daquela visão mais estigmatizante, né, do próprio diagnóstico. Então, eu até marquei aqui, anotei aqui, né, quando o Zé estava falando, que nada mais do que é buscar um processo de uma vida mais digna, né? Além daquela vida que muitas vezes a gente vê que ainda é muito presente, infelizmente, né? Que é a questão dessas barreiras, né, que os estigmas geram. São barreiras sociais, são barreiras para a própria pessoa, muitas vezes barreiras limitantes de como ela se vê, né? E é claro que isso é um processo, né? Mas a gente vê que isso tem sido muito possível através de várias estratégias. Então, quando a gente fala em recovery, uma prática, né, que vai apoiar o recovery das pessoas são essas práticas que vão valorizar a cidadania, esses processos de inserção de cidadania. É bacana, né? Isso o Zé falou, né, Marta, bastante também, né, Zé, na tua experiência de poder estar num lugar diferente agora, até poder começar a trabalhar com isso, né? Então... Tiago, vou só pedir um pouquinho da palavra, exatamente para completar isso que você está falando, pode ser? Claro. Veja bem, olha só que coisa importante você me traz essa recordação agora. Veja bem você, aonde eu estava, aonde eu estou hoje. Olha só o que acontece. Depois que eu fiz o primeiro módulo de AT, a Ingrid, você conhece bem a Ingrid, acho que sim, não? Conhece a Ingrid? Ingrid Quintão, que é professora de psicologia, e ela é do lugar de encontro também. E ela está ela está na África. No atual momento, ela está na África. E ela disse, ô Zé, eu preciso que você e Vera derem uma aula para nós, tal dia. Beleza. Simplesmente eu pensei que seria apenas uma palestra, e o Geoffrey até estava nessa aula esse dia. E veja bem que coisa incrível que eu achei na minha vida, até nessa questão de eu nunca na minha vida eu ter conseguido chupar uma balinha com um dinheiro que eu tivesse ganhado fazendo alguma coisa, entendeu? E nesse dia, quando a gente já estava conversando sobre o assunto e tal, contando sobre o AT, que graças a Deus, por incrível que pareça, eu me certifiquei muito, eu estou bem preparado no AT, graças a Deus. E aí, conversando com o pessoal sobre o assunto, quando ela disse, olha, vocês vão receber por essa aula. Cara, eu vou te contar que foi a semana mais diferente de toda a minha vida. Porque para uma pessoa que não lembra de ter chupado uma balinha uma vez com o seu próprio suor, e do nada, assim, de repente, eu ter feito um curso de AT,
já nos meus quase 60 anos, e de repente a minha própria professora chega para mim e diz: essa aula que você está dando hoje, você vai ser remunerado por ela. E no outro dia, amanhecer aquele dinheiro na minha conta, cara, aquilo ali para mim foi assim, como você está dentro de um avião e você dizer assim: esse avião não preciso mais dele não, eu vou voar com meus braços próprios, eu vou sair dentro do avião e para mim eu vou fazer o serviço que o avião está fazendo para mim, eu vou fazer para mim eu mesmo. Quando eu vi aquele dinheiro caindo assim na minha conta, se eu imaginar que um dia ia ter um dinheiro assim, falando que é pelo que você fez, cara, aquilo foi demais para mim, sabe? E aí eu aprendi que eu nunca mais na minha vida eu vou achar que eu não sou capaz, porque eu achava que não, mas eu agora entendi que eu sou capaz de tudo e falo para todos os meus colegas: todos vocês podem, e aquele que disser para vocês que não pode, ignore essa pessoa, porque ele não serve para conversar com você, que quando você ouve de alguém dizer que você não pode, ele está te dando um atestado de incompetência, não aceite esse atestado. Esse atestado não é para você, porque você pode sim. Você pode construir um prédio do tamanho que você quiser. Não é necessário você conseguir construir ele num dia sozinho, mas durante 1000 anos, se você viver, você consegue construir ele. Então, nunca corte o seu sonho, nunca consiga, você mesmo pode dar o seu sonho, porque todo mundo tem capacidade de fazer as coisas. E eu aprendi isso a partir do dia que eu consegui receber esse dinheiro, a primeira vez na minha vida, como eu sou, um dinheiro extra, além da minha aposentadoria que eu tenho pelo problema de saúde, eu recebi um dinheiro extra pelo esforço que eu fiz, que eu nem estava imaginando que ia ser possível isso, e hoje está acontecendo. Será que se eu não tivesse conhecido o recovery, será que eu tinha tido força, tinha tido orientação para mim fazer isso? Talvez não. Mas a partir do momento que você conhece as coisas e você leva a sério, porque uma das coisas que a gente tem que levar a sério, tudo que você vai fazer, ninguém tem obrigação. Mas se você se compromete, eu acho que é importante você levar a sério aquilo que você se compromete. E daí, depois de tudo isso, eu digo: Ingrid, tem 2 pessoas aqui, 2 irmãs que estão com os problemas sérios, e eu preciso que você me autorize, como minha professora, eu agir como um AT na vida dessas pessoas. Ela diz: você é AT, e desde que você começou, você já era AT. Quando você começou a luta da saúde mental, você já era AT, então você está liberado sim para trabalhar. E olha só a admissão que chegou ao meu conhecimento, o Tiago e grupo que está assistindo. Eu fui cuidar dessas 2 senhoras, e aí eu consegui detectar nessas senhoras que o meu trabalho de AT não alcançava o objetivo delas. E aí eu consegui entender isso. Olha só onde a gente chega. Consegui entender isso. E como eu vi que a necessidade delas ser atendida era muito além de um AT, eu encaminhei ela para os CAPS, encaminhei as 2 para o CAPS, e foram atendidas lá no CAPS, e o pessoal do CAPS realmente dizer: você fez a coisa certinha, você como AT não tinha o alcance da necessidade que essas 2 pessoas têm. Então, como você enxergou, além do que você fez, porque você conseguiu encaminhar elas por você entender que no AT não era possível para você fazer. Então, acho que tudo na vida da gente são experiências muito boas para ser contada, mas para ser vivida de verdade. Eu estou vivendo esse momento de glória nesse momento. É bom demais, é bom demais. Eu estou muito feliz com tudo que vem acontecendo. E para falar Muito bom, melhor, Zé. sou delegado da conferência também, viu? Muito bom. Parabéns aí. E eu acho que você é um exemplo aí para a gente desse processo, né? Desse caminho, né? Do recovery. E eu acho que isso é muito importante aí. Você trouxe questões aí super importantes para a gente ver, e é o que a gente vê que muitas vezes, por exemplo, em alguns países onde esse movimento já aconteceu há alguns anos, né, o próprio trabalho do apoio de pares, hoje ele já é regulamentado desde, por exemplo, o final da década de 90, as pessoas já tinham uma função reconhecida para atuarem como apoio de pares, né, para atuarem com aquela experiência vivida que elas já tinham desenvolvido, né? E a partir dessa experiência elas poderem ajudar outras pessoas, né? Então, só para vocês também terem uma ideia, né? Quando a gente fala das práticas orientadas ao recovery, uma das práticas é dentro dos serviços, né? A gente até comentou no programa anterior, né, Marta? É que esse serviço de saúde mental incorpore, né? Inclua as pessoas com experiência vivida para atuar junto da equipe.
Então, isso é bacana porque muda um pouco a lógica desse apoio, né, e desse suporte para as pessoas que chegam no serviço de saúde. E eu acho que isso é um ponto interessante, porque para a gente entender como que o recovery ele surge, né, de uma vivência pessoal, desse movimento e da fala que as pessoas vão trazendo dessas vivências, e isso passa a orientar práticas nos serviços, como os serviços vão se reorganizando para cada vez mais poderem potencializar esse processo de vida das pessoas, né? Então, a gente pensar que hoje um papel de um serviço de saúde mental, ele está muito além do que trabalhar o diagnóstico, né? Ou trabalhar apenas sintoma, remissão de sintoma, mas é apoiar um processo de inserção da vida das pessoas, né? Essa articulação de um serviço de saúde com outros serviços da comunidade, né? A própria questão da cultura daquela comunidade para cada vez mais facilitar esses processos de inclusão para as pessoas. Então, falar em recovery é trazer muito essa dimensão social, de cidadania, né? De direitos, muito mais do que um processo que estaria focado apenas dentro, por exemplo, do tratamento. Por isso que a gente fala, né, que o recovery ele acontece além do tratamento. Ele é a vida da pessoa, esse processo de fortalecimento, né, que a pessoa vai construindo e que a gente viu, né, na prática aí, o relato do Zé, do Gefran. Marta, se quiser trazer alguma fala aí, fica à vontade. Eu continuo nessa mesma linha, que a fala do José é a expressão prática da teoria do recovery. Então, o José está nos ajudando aqui a trazer mais esses conceitos, né? Inclusive, eu recomendo quem tiver interesse de conhecer um pouco mais da trajetória do Zé Alves, existe uma live na própria página da Rede Recovery Brasil, onde ele descreve, quando ele diz de onde é que eu vim, onde é que eu estou. A história do Zé é muito emocionante, ele conta em mais de uma live que tem por aí na Rede Recovery, mas uma em especial que tu és entrevistado, acho que pela Vera, se não me engano, é algo que a gente assistiu junto aí o ano passado, né, Zé? Então, uma das questões do recovery é saber que cada pessoa vai ter o seu percurso, que vai estar no seu momento individual, mas poder escutar a narrativa do outro, que já está um pouquinho mais à frente, às vezes, ou não necessariamente à frente, mas que está no seu percurso, é uma forma de trazer novas esperanças para quem está também nesse caminho. Então, o José nos trazendo hoje, o Gefran estando aqui conosco na coordenação, junto comigo e com o Tiago, fala de autodeterminação, de desejos, né, de poder fazer escolhas, de se educar para isso. O Gefran brincou, passei a semana estudando, né, brincou, mas é sério, né, é sério, a gente tem que se capacitar para poder se tornar mais apto para ajudar a si mesmo e aos outros. Então, todas essas palavras, autodeterminação, educação, responsabilidade, significado. Quando o Zé fala do dinheiro que ele recebeu, nossa, que significado, tem muito mais do que o valor comercial desse dinheiro, independente do que ele vai fazer, do poder de compra desse dinheiro. Ele tem um sentido na vida, um significado ímpar. Então, tudo isso tem correlação com a palavra recovery, que a gente não poderia ficar numa tradução rasa assim de recuperação, não, vai muito além de recuperação, e nem é uma recuperação, é uma reinvenção, é uma renovação, um renascimento, como diz Gefran, ou é uma reconquista. Então, eu acho que esses exemplos práticos passam, né? É uma identidade, hoje o José é um acompanhante terapêutico, quando ele fala AT, né? Ele tem um papel na cadeia do cuidado,
né? Na rede de cuidado existe um profissional chamado AT, que é aquela pessoa que faz uma formação não acadêmica, universitária, mas uma formação que é muito relevante e é muito necessária para ajudar muita gente. Fico lembrando ao ouvir o Zé, da Anise da Silveira, que ela dizia que os melhores oficineiros para as oficinas de terapêutica ocupacional que ela inventou lá no Hospital Engenho de Dentro, onde atual Instituto Nise da Silveira, os melhores oficineiros eram os que não eram profissionais da área da saúde, mas pessoas com sensibilidade para poder acolher aquelas outras pessoas que estavam ali ainda num percurso muito inicial, muito primitivo do seu processo de adoecimento. E ela considerava, inclusive, os gatos, os cachorros, como parte desse processo, né? Tem que ter sensibilidade, não precisa necessariamente ter um diploma de academia para poder ser um bom parceiro de resgatar alguém do fundo, né? Do chão, do fundo do poço. Gustavo, pois não? Boa noite. Eu sou o Gustavo Meano, daqui do Rio de Janeiro, do Grupo Mentes em Ação. Para quem não conhece, o Grupo Mentes em Ação está ligado ao coletivo do programa Entre Laços, que está ligado ao IPU do UFRJ. Então, a minha história com a saúde mental começou em 2003 e eu conheci o coletivo Programa Entre Laços em 2015. Minha mãe fez uma pesquisa na internet e eu comecei a participar de lá. Funciona assim: você faz 2 anos de reuniões com a equipe técnica e depois são montados grupos de pares. Aí começa todo o processo de recovery, da estruturação. E quando foi fundado o grupo de pares das pessoas que assistiam às reuniões de 2 anos comigo, que eram em torno de 40 pessoas, se desmembrou em 4 grupos. E os grupos inicialmente faziam coordenadores só familiares, mas eu me propus ser coordenador paciente. Já tinha tido um coordenador paciente, mas eu fui o segundo, se eu não me engano. E aquilo ali ajudou muito a minha recuperação. Por quê? Porque quando você passa a ajudar pessoas, você se vê no lugar delas e você vê as coisas que você já passou e o que você vai estar podendo apontar, o que você vai estar podendo... É claro, é tudo feito em conjunto. As nossas reuniões funcionam assim. São 2 horas, mas 10 minutos de apresentação, 40 minutos de debate, cada um tem 5 minutos de fala. E depois a gente escolhe um tema, e esse tema escolhido, nós vamos e discutimos em conjunto uma possível solução. Como tem pessoas que já passaram por aquilo, a gente acaba sempre reconfortando todo mundo, né? Depois que eu comecei a trabalhar com isso, então, em 2015, já tem bastante tempo, né, 7 anos, eu conheci no IPUB mesmo o Pablo Valente, da Novas Abordagens Terapêuticas. Inclusive, agora eu assisti ontem mesmo uma live que eles fizeram, uma videoaula com o Davidson, que é lá do Paraná. Eu sou Davidson. E eu já fiz um curso com ele de especialização em novas abordagens terapêuticas, que foi muito bom para mim, aquele curso. E eles estão... Eu tomei a fala para falar que eles estão fazendo agora um canal com todos os cursos do Senat. E vai estar disponível esse canal com todos os cursos. Quem se interessar pode se inscrever. Eu acho que tem uma taxa que tem que pagar e tem mais de 20 cursos que as pessoas podem participar. E uma coisa que para mim foi muito inspiradora também, que eu quero até colocar aqui, se vocês precisarem de um exemplo, como a outra pessoa que já falou tem o exemplo dele, eu comecei a praticar aulas de teatro. E o teatro tem o psicodrama. Eu quero até ver se eu consigo implementar o psicodrama dentro do grupo do programa Entre Laços. Agora, o teatro para as pessoas é uma ferramenta de trabalho fenomenal. Por quê? Porque eu consegui fazer uma autoficção, uma autobiografia da minha história na saúde mental. E é um monólogo de cerca de 30 minutos,
que passa desde o início até o ano de agora, né? 2021. Eu lancei no ano passado, no dia da esquizofrenia, 2021. Junto com a escola de teatro, teve mais de 500 visualizações. E aí depois eu subi para o meu canal do YouTube, já está com umas 150 visualizações. E é muito empolgante ver como o colega falou, como você pode passar de um sistema de internação, de estigmatização total, passar a ter uma vida que é uma vida normal, entendeu? Hoje mesmo eu estou tendo uma questão, quando foi falado, ele falou aí que não deixe ninguém falar que você não pode. Minha mãe está aí na live, a Maria da Penha. Eu fiz o último Enem, eu já tenho algumas graduações, mas eu fiz o Enem e tirei uma pontuação, aí estou pleiteando uma vaga para artes na UF, no L13, que é para deficientes que, independente da renda, pode entrar. Só que no edital, eles colocam que só autistas entram. Eles excluem esquizofrênicos, bipolares. Eu acho isso totalmente discriminatório. Aí o que eu fiz? Eu fui na internet, busquei a Defensoria Pública da União, o Ministério Público da União, e mandei, fiz uma abertura para ver se pode ser feita uma possível ação civil pública ou um mandado de segurança para que eu faça a matrícula, ou que para mudem o edital para o ano que vem para que outras pessoas de outras CIDs possam entrar. Eu acho totalmente discriminatório falar que só autista que é deficiente mental. E era isso que eu tinha para falar, entendeu? Se vocês quiserem o monólogo, depois entrem em contato comigo ou com o pessoal de meditação, com a Luísa, eu passo o link para vocês. E muito boa essa live aí. Bacana, Gustavo. Obrigado, viu, pela tua fala aí. Acho que é um processo, né, super rico aí, você também trazendo a tua vivência. E é isso, né, na prática. Eu acho que isso é muito legal, né? A gente vê como que, ouvindo, né, vocês, quantos elementos importantes, né, vão ajudando nesse processo, né, de empoderamento, de assunção, né, de assumir alguns papéis e que o quanto que isso vai fortalecendo, né, até o processo dessa identidade aí de vocês de uma forma ativa, participativa, muito legal. E até essa tua atuação, né, como apoio de pares, eu acho que teve até uma pergunta aqui, parece, né, Jefran, teve alguém acho, perguntando um pouco sobre esse processo Isso, do apoio de pares. Margarida Lira, ela perguntou, é possível falar sobre o apoio de pares? Isso, então, até bacana, assim, eu vou fazer já um gancho, tá, para vocês, que a gente está com um projeto começando e vai iniciar aí na semana que vem, tá? Vai ser a gente vai fazer a divulgação amanhã aqui na rede. É um projeto novo que chama Entre Pares, tá? Vai ser desenvolvido por 2 colaboradores da rede que têm essa experiência vivida, né? Eles atuam também como apoio de pares, como, né, alguns de vocês aqui trouxeram relato. Então, convido vocês a acompanhar, vai ser à noite também, acho que vai cair no dia 29. E a ideia desse projeto é falar sobre o apoio de pares, como que ele está, como que ele ocorre, quem tem interesse de atuar, como que funciona, né, esse processo, esse caminho para atuar como apoio de pares para outras pessoas. Então, acho que a gente vai poder ter espaço aí para poder falar mais sobre isso. E muito bacana, Gustavo, tá, né? Sua experiência, ouvir esse trabalho aí de vocês no Rio, super importante. Eu acho que cada vez mais a gente tem que estar fortalecendo, né, esses projetos e a gente criando essas redes aí para esse movimento ganhar mais força, sabe? Marta, quiser colocar, fica à vontade. Muito bom. Quer dizer, a mudança de papel de alguém que tem um sofrimento psíquico para um ator, e de ator para um protagonista da sua própria história, e um protagonista que vem abrir caminho para outras pessoas. Não é? Essa questão de poder se dar o direito de buscar o seu lugar. Como assim só para autistas? Que história é essa?
não é? Por que não? Se há uma possibilidade de uma cadeira especial, que ela seja inclusiva, porque senão é uma falsa inclusão, né? A inclusão dos autistas, sim, e todos os outros que poderiam se beneficiar ali. Então, que legal, Gustavo, tu poder ter esse papel de poder contratual mesmo, volto eu a essa expressão que eu acho muito interessante, de poder fazer a roda rodar, né? Não só a tua vaga, mas tu vais abrir um precedente aí que eu acho que é muito interessante para que outras pessoas aproveitem essa atividade acadêmica. E eu costumo dizer, acho que isso eu fui aprendendo muito com a nossa prática, que a diversidade, ela traz muita riqueza. De início, eu aprendi isso com a interdisciplinaridade, né? Quando é um grupo só de uma corporação, ele empobrece, porque o que eu sei é muito semelhante ao que o meu colega sabe. Então, eu fui aprendendo a trabalhar em equipe, a trabalhar no coletivo interdisciplinar, com o pessoal da área da psicologia, da terapia ocupacional, do serviço social, enfim, né, da enfermagem, e isso enriquece muito. E depois, um tempo depois, a gente teve a oportunidade, na nossa associação, de abrir também a associação por a ideia de um usuário, ela iniciou como uma associação específica para um determinado diagnóstico. E a prática foi nos mostrando que aquilo não tinha o menor sentido. Era uma associação de pessoas, independente dos diagnósticos. Então, essa diversidade, colocar autistas se desafiando com pessoas não autistas, isso vai ser super interessante, colocar pessoas não autistas a ter que se adaptar ao mundo autista também vai ser um desafio muito gerador de potências, certamente, e acho que isso também tem tudo a ver com recovery, porque o recovery é independente do tipo de diagnóstico, do tipo de sofrimento psíquico. É a evolução, é o percurso que a pessoa vai fazer. Pode uma pessoa com uma doença muito mais leve, que teoricamente tem um prognóstico muito mais benigno, mas que se acomoda, que não quer, ou que não sabe os caminhos, ou que não teve essa oportunidade de descobrir que há caminhos, ela pode ter uma evolução muito mais prejudicada do que alguém com um diagnóstico que teoricamente é mais delicado, digamos assim, né? Um diagnóstico que exige mais cuidados. Então, o recovery ele é extremamente democrático, né? As pessoas podem começar a conhecer esse percurso, a se empoderarem, no sentido de sentir seus direitos, assim, eu tenho direito de cursar uma nova faculdade, independente de já ter cursado outras, de não ter, eventualmente, me encontrado naquela outra, eu quero continuar buscando, quero continuar jogando sementes para serem colhidas depois, esses frutos serem colhidos. Então, acho que isso fala muito de recovery também. Hoje a gente está falando de recovery de um jeito que parece tão natural, né? Tão da vida, assim, da vida real, e aí a gente vai desmembrando essa palavra, que quando se fala uma abordagem voltada ao recovery, parece tão pomposo, assim, o que é isso? Né? Eu nunca ouvi falar disso, as pessoas falam, hoje eu ainda divulguei, hoje à tarde, para um colega muito jovem que recém se formou e está fazendo seu trabalho no CAPES, ele me disse, eu não conheço nada sobre isso. E eu tenho certeza que no momento que ele assistir essa live, ele ia estar trabalhando no CAPES até às 21 hoje. Eu digo, depois tu assiste. E eu tenho certeza que ele vai entender que o que a gente está falando é o que se faz no trabalho de um bom CAPES. Nem todos os CAPES, enfim, mas bons serviços de saúde mental são alinhados a essas perspectivas, até porque, felizmente, a gente no Brasil tem uma tradição aí de décadas na reforma psiquiátrica que era alinhada também já há muito tempo com todas essas lógicas, independente do nome, né? Independente do conceito teórico que a gente vai se assegurar. E bacana, né, Marta, pensar que
até quando a gente fala, né, igual você trouxe, né, a gente quer ir muito mais além do nome, né? Realmente o nome ainda é um desafio para a gente aqui no Brasil, porque é um nome ainda de uma língua inglesa, né? Então a gente está buscando muito essa discussão aqui de como que a gente vai falar sobre Recovery de uma forma acessível, de uma forma que as pessoas, né, consigam, que a gente possa tornar isso cada vez mais acessível e, enfim, fácil de ser entendido, né? Mas, igual a gente estava conversando, uma prática, né, um serviço que apoia as pessoas, né, que está disposto a valorizar e apoiar, de fato, esse processo de cidadania, de uma vida aí mais plena, né, para as pessoas, é uma prática que também a gente fala que ele é muito colaborativa, né? Isso também tem sido um termo aí que a gente tem usado, e é isso, é uma relação colaborativa, né? Aquele profissional ele vai buscar uma relação mais horizontalizada, né? De fato horizontalizada, né? Estando enquanto pessoa, um a um, né? Ali naquele trabalho, que é um trabalho de parceria, né? E não é um trabalho onde aquele profissional ele se coloca como um saber maior do que o outro, né? Do que aquela pessoa que está buscando ajuda. Então é uma postura, por isso que a gente volta de novo, né? É uma postura, né? Uma postura de se colocar numa relação de uma forma igualitária, de uma forma com respeito e buscando um trabalho colaborativo, né? Sobre aquele cuidado, né? Buscando engajar aquela pessoa que muitas vezes chega até isso eu vejo que é um ponto interessante, né, Marta? Culturalmente, né, também no Brasil aí, eu vejo muitas pessoas que têm um pouco isso em relação à própria saúde, né, de lidarem com a própria saúde de uma forma um pouco mais passiva, assim, quando pensam num processo de cuidado, acabam delegando isso aos profissionais ou buscando respostas, né? É claro que um profissional ele sempre vai poder contribuir, mas é fundamental que a pessoa entenda esse processo de responsabilização com o próprio autocuidado. E aí é nesse caminho que a pessoa, junto com o profissional, vai construir esse caminho. Então, não é apenas o profissional, e nem é, acho que muito esse caminho que a gente vê que é um caminho melhor, se busque nessa construção de caminho. É um processo onde o profissional, junto com a pessoa, vão ali conversando e buscando estratégias de apoio para a saúde, né? Então, novamente, é um processo colaborativo, né? Então, para profissionais, eu acho que até a gente também tem pensado bastante isso, porque isso muda um pouco uma linha de cultura que na saúde, né, a gente vê ainda bastante forte, né, para alguns profissionais que ainda focam e têm um pouco esse olhar mais voltado para a doença, para tratar o diagnóstico e se colocam ainda de uma forma ainda numa relação ainda, né, com o poder, né, até de dar resposta para o outro e se colocando como um saber ali que acaba dificultando, né, a relação de uma forma mais colaborativa e é mesmo um engajamento mesmo sobre esse processo. Kátia, eu gostaria de saber mais sobre o Entre Pares. Fala um pouco mais aí, Thiago, sobre o projeto. Ah, legal. Então, esse projeto ele vai começar, vai ser dia 29, tá? Na terça-feira que vem. Vai ser 7h30, tá, pessoal? Estava olhando aqui. A gente faz a divulgação aqui amanhã já. Vai ser isso, como mais espaço de troca e de conversa, onde a Vera e o Caio, que vão ser os facilitadores aí desse espaço, desse momento, para conversar mais sobre o que é o apoio de pares, como ele tem ocorrido, né, em outros países e aqui também no Brasil isso vem ganhando cada vez mais força, e trazendo essa perspectiva do apoio de pares enquanto um processo também de profissionalização, tá? Isso, em alguns países, isso está muito forte, a gente tem muito demarcado já esse lugar da pessoa, né, do especialista por vivência, atuando
né, dentro das equipes, como um membro da equipe e sendo remunerado por isso, né? E é claro que esse processo, ele é um processo de formação, a pessoa se prepara, igual a gente estava falando aqui, até em relação à experiência de vocês, né, que vocês trouxeram, ele é um processo capacitante, né, que vocês vão se fortalecendo, vão aprendendo. Então, exige, lógico, uma qualificação para atuar também como apoio de par, né? Não é assim, Sim. a pessoa que chega, eu quero atuar e... Não, ela tem um caminho ali para construir essa experiência, para ela ter uma né, condição ali que ela esteja preparada também para isso. E para participar, para assistir desse evento, dia 29, 19 e 30, o link, como é que eu tenho acesso? Isso. Kátia, né? Isso. Kátia, você está seguindo a gente nas redes sociais, aí no Facebook? Não, eu tive através do A Rede Mentes em Recovery? Ação. Eu ainda legal. não acessei a Rede Recovery. Isso, então é isso. Você entra lá no Facebook, Rede Recovery Brasil, tá? Aí você pode seguir a gente na página e a gente também tem um grupo dentro lá do nosso perfil da página do Face, a gente tem um grupo e também a gente divulga, tá? Vai ser divulgado o link, aí você vai ter acesso aí para participar. Obrigada. Tá? Sim. Obrigada. E aí, pessoal? Eu acho que logo mais também já estamos, né, Marta, chegando aí no nosso tempo. Foi muito As pessoas se bacana. interessaram muito por essa questão do suporte de pares, e queria trazer um pouquinho uma experiência que eu vivi acompanhando um serviço de saúde mental de Trento, no norte da Itália. Eles trabalham muito lá num sistema de cooperativas. São cooperativas de saúde mental e, a partir daí, há o financiamento, enfim, eles trabalham em diversas linhas de frente e a partir disso são remuneradas. E duas experiências que me chamaram muitíssimo a atenção no suporte de pares, uma delas era uma pessoa que já tinha sido internada várias vezes, ela tinha um transtorno psiquiátrico recorrente, que ela já vinha em processo de superação há muitos anos, e ela nos recebeu dentro de uma unidade psiquiátrica. Ela era a pessoa que recebia, ela fazia aquele acolhimento inicial dentro da unidade psiquiátrica. Claro, eu fui como uma profissional que estava numa imersão, né, num estágio profissional, mas ela fazia esse papel com os usuários. Imagina a gente entrando numa unidade de internação para ser internado, né, aquela fragilidade toda, aquele medo, como eu vou ser tratada aqui, isso vai ser um lugar de repressão, eu vou sofrer maus tratos, eu vou perder a minha identidade, eu vou ter que usar uniforme, né, o que vai acontecer aqui dentro comigo? Aquela sensação toda do novo, né? Ou até do velho, porque há pessoas que internam muitas vezes e já sabem como é que é o cheiro da internação, todo aquele tédio, todo aquele sofrimento. Então, a primeira pessoa que recebia quem estava chegando para internar era ela nos deu uma aula, né? Ela falou, ela teve um momento, um espaço para fazer a narrativa dela do trabalho que ela fazia. A aula era contar que ela iniciou o suporte de pares num ambulatório, num centro de saúde mental, como eles chamam lá, e ela não gostou muito, e aí ela teve a experiência de passar um plantão, faltou alguém dentro do hospital, ela foi cobrir um plantão de um colega, e aí ela se apaixonou por essa atividade e não quis mais sair. Ela cumpre um expediente regular, como um profissional qualquer, recebe um salário por isso, e trabalha dentro da unidade psiquiátrica. Foi muito marcante, assim, essa experiência de ouvi-la. E uma pessoa extremamente simpática, ativa e muito capaz.
E a outra experiência que eu guardei muito, assim, era uma pessoa que era front office, linha de frente. Ela trabalhava no balcão, assim, de chegada do centro de saúde mental. E ali tinham plantões. Ela era o plantão daquela manhã, depois no outro dia eu fui de novo ao centro de saúde mental, no outros dias eu fui conhecendo outras pessoas, e a cada dia, a cada turno, tinha uma pessoa nesta linha de frente de acolhida. Isso para mim foi muito significativo, assim, desse suporte de pares, assim, na essência mesmo, né? Alguém que está ali fazendo toda a diferença e sabendo como que as pessoas se sentem ao chegar numa sala de espera, ao chegar numa unidade de internação. Aquela pessoa não precisa de muita sensibilidade para ela saber como que ela gostaria de ter sido acolhida, ou como que ela foi acolhida, como ela quer acolher as pessoas. Mas como o Tiago disse, isso exige toda uma capacitação. Lá em Trento, eles têm um sistema que eles denominam de usuário familiar esperto. Esse papel de suporte de pares é feito tanto por pessoas com experiências vividas, quanto por pessoas com sofrimento, familiares de pessoas com sofrimento psíquico. Mas para eles serem espertos, eles são primeiro detectados, né? Eu também assisti um congresso lá que era palavras entre contar, palavras experiência, né? Era um congresso todo de narrativas, palavras reencontradas. E nessas narrativas as pessoas contavam sempre o mesmo processo. Elas estavam em tratamento e aí o seu profissional de referência, num dado momento, convidou ela para fazer o curso para se tornar aquele usuário esperto, né? Então, para galgar esse título de suporte de pares. E, a partir de então, fazer um curso extenso, com muita teoria, com muitas vivências, com vários olhares. Os professores não são só profissionais, também há aulas, né, com pessoas com experiências vividas, aulas com pedagogos. Eu passei essa imersão por lá, e a primeira manhã inteira, assim, das 8 ao meio-dia, foi uma aula com a pedagoga, que nos deu todo um treinamento, assim, toda a história da reforma psiquiátrica italiana. Foi uma pedagoga que é profissional há 30 anos no serviço, que nos recebeu. Então, tem toda uma solidez lá, né? Isso não quer dizer que em todos os serviços vai ser da mesma forma. Eu acho que isso também o Brasil vai dando a sua cara, mas não é qualquer um, como a gente dizia há pouco, o Thiago estava comentando. Nem todos os usuários vão ser usuários espertos para suporte de pares, até porque às vezes não tem perfil, não quer outra coisa, quer seguir na música, quer seguir no teatro, quer seguir em outra área, né? Quer plantar outras sementes na vida. E outras pessoas vão se realizar através dessa reorganização do outro, ajudando os outros a chegarem no patamar onde eles já atingiram. Então, eu queria contar um pouquinho mais, que eu vi que a Kátia, a Margarida estavam curiosas com essa questão de suporte de pares, e foi uma experiência para mim, assim, determinante, assim, de eu conseguir enxergar visceralmente o que pode ser o suporte de pares. A gente tem dentro do nosso grupo, né, pessoal, aqui nós temos várias pessoas do Espaço Nise da Silveira e a FAB, nós temos um suporte de pares, mas é alguma coisa incipiente, ou seja, a Elis está sorrindo ali, a Elis já fez muito suporte nesse grupo. Eu estava lembrando dos guris, do Denizar e do Alex, com o trabalho que eles faziam lá na Paulo Guedes, e que eu sempre dizia. Eu cheguei aí uma vez com a Janine, mas eu sempre fui bem, né? Quando tu falou que exige da pessoa um perfil, uma qualificação, eu lembro que eu fui, mas para mim foi assim foi bem difícil, né? Eu acho lindo o trabalho que os guris fazem, porque o Denizar, principalmente o Denizar, ele tem uma capacidade de fazer as pessoas assim
sei lá, se acalmarem, né? Se sentirem como se aquilo não fosse, é só uma etapa, aquilo que vai passar. E eu tenho uma experiência muito ruim com estar internada, então para mim foi mais complicado. Eu consegui naquele dia, mas eu não voltei. Eu não voltei porque eu acho que é uma coisa muito de ter bem de tu ter o autoconhecimento de que quando tu tá lá para ajudar alguém, tu também tem que estar bem para poder ajudar alguém, né? Isso precisa acontecer, né? E os guris, eles têm mais essa coisa, essa força, essa intimidade com lidar com o pessoal que está internado. Eu já sou mais de lidar com o pessoal que ainda está nessa fase anterior, que está em processo de sofrimento, que tu vai lá, tu acompanha, tu orienta a procurar um profissional, né, quando é o caso, né, orienta a família para como proceder com aquela... Trabalho na escola, então eu trabalho muito com os pais dos alunos que estão em sofrimento físico. Então, a gente está orientando, olha, pai, precisa procurar um psicólogo, precisa procurar ajuda, né? Porque a gente aqui detecta, mas a gente não tem como dar o atendimento, a gente não é profissional. Então, nesse ponto, a gente faz bastante, mas essa parte de trabalhar diretamente na instituição é uma coisa para quem tem perfil mesmo, porque tu precisa esse perfil, tu tem que ter esse conhecimento. E nisso, acho que o Denizar, ele é mestre, né? Ele é um exemplo para todos nós que somos parte da FAB, do Espaço Animista. Também, Elis. Cada um tem perfil para um lugar. Para o Denizar foi muito orgulho ele poder voltar numa unidade onde ele chegou no outro status, né? Para ele sempre é muito importante ele poder ir nesses lugares, assim como ele trabalhou numa empresa e muitos anos depois chamaram para ele palestrar nessa empresa, foi algo assim, como que esse primeiro salário do José, né? A representação que teve para o Denizar, poder voltar num status de palestrante num lugar onde ele saiu para se aposentar, não é? Eu conto porque ele conta essa história no Comunidade de Fala, então me autorizo a poder trazer aqui. Mas a Elis faz esse suporte de pares aí intensamente também, só que não dentro de uma unidade de internação, o teu papel é no dia a dia, né? E a Elis já ajudou muita gente aqui no nosso entorno, assim. Eu fui ali buscar, eu acho muito significativo mostrar, há uma diferença, né, entre a psiquiatria ortodoxa, que a gente não pode falar o nome das pessoas, a gente não pode mostrar uma foto, a gente não pode citar os casos, e eu acho que a minha ética é outra, assim, quando eu estou falando sobre o Denizar, o Elis, eu creio que falar sobre Elis é dignificar, é não dar uma invisibilidade para ela, né? Porque às vezes a neutralidade ela também é um tanto perversa, né? A gente não fala, a gente protege e tal, mas aí a gente deixa invisibilizado numa internação psiquiátrica por 30 anos, mas jamais eu vou tocar no nome da pessoa. Eu gosto muito de falar o nome das pessoas. E aqui, esse livro tem a Donatella, que é essa senhora que tem um pouquinho da narrativa da história dela aqui, e aqui a foto, essa senhora que trabalhava na unidade psiquiátrica, lá da unidade de Trento. E aqui a Mara era a Mara Frontoff, até tem uma brincadeira que ela sentou ao meu lado no ônibus, quando a gente estava indo para o serviço, e ela viu que a gente era aquela turma que estava todos os dias indo no serviço dela. E aí começamos a conversar no meu parco italiano e um pouco inglês, um pouco italiano, era uma mistura aquela conversa, e ela se apresentou, Mara Frontoff. Eu disse, sim, Marta Noal, Mara Frontoff, muito prazer, então, e não me dei conta do que ela estava falando, e aí quando a gente chegou no serviço, daqui a pouco veio aquela mesma pessoa que sentou ao lado do banco meu, ela começou a fazer a narrativa dela, e Frontoff era o trabalho dela, ela é uma linha de frente do Centro de Saúde Mental. Então, foi muito marcante essa experiência, e está aqui a Mara, assim, nesse livro que conta as narrativas dos usuários, com nome, com foto, com história, né, e com todo o respeito,
porque a gente dizer o nome das pessoas não é desrespeitá-las, ao meu ver, não é, né? Quando a gente faz isso com respeito, claro, a gente não vai sair a expor histórias clínicas de pessoas, não é, que a gente acompanha, jamais, isso é muito diferente. E aqui, esse livro é sobre os UFs, eles são os utentes familiares espertos, né? Utente seria usuário lá na linguagem lá da Itália. Então, trazer um pouco dessa realidade, que tem a Donatella também, a Donatella não, a Mama Mirella, que é uma senhora que faleceu agora, nesse mês passado, e ela era familiar, ela trabalhava como plantão num serviço residencial terapêutico, trabalhava cuidando das pessoas que estavam internadas lá. Então, são várias histórias, assim, essas 3 são mais marcantes, mas tem muitas outras, assim, de vivências. Bacana, Marta. Eu acho que isso tem a ver até com esse espaço aqui, né? A gente, quando propõe reconhecendo, né? É isso, é trazer as pessoas, né? Reconhecer o trabalho das pessoas, né? Então, e acho que a ideia desse projeto é isso. A gente quer começar nos próximos encontros também, convidar, né? Profissionais, convidar, e aí eu digo profissionais com experiência vivida, profissionais de formação, né? Técnica, né? Acadêmica, familiares, para que a gente possa, então, trazer experiências, né, de práticas que estão apoiando aí as pessoas, o fortalecimento aí desses caminhos de recovery. Eu acho que é isso, chegamos no nosso tempo aí, pessoal. Eu acho que foi muito importante aí, pena que a minha conexão atrapalhou um pouquinho aqui, mas na próxima vamos reforçar isso para a gente poder até ajustar a questão da transmissão, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um espaço aí, um encontro bem positivo. Queria agradecer a todos, viu, pela participação, agradecer também, Gefran, aí pelo suporte. Marta, fica à vontade aí, quiser também trazer uma fala aí. Para quem está aqui e quem gostou dessa atividade, fique atento ao Facebook da Rede Recovery Brasil e ao Facebook do Espaço Nise da Silveira e a FAB, porque sempre estão surgindo novas atividades, tanto num espaço ou no outro, e são atividades que são abertas, né? Quando a gente divulga, nós temos grupos que são mais direcionados a grupos de apoio, grupos terapêuticos, e temos essas atividades mais acadêmicas ou mais científicas, digamos assim. Então, fiquem atentos às nossas divulgações aí, provavelmente daqui a um mês, né, Tiago, a gente está chamando para o próximo reconhecendo reconhecendo práticas em saúde mental, não necessariamente novas, mas sempre trazendo algum ponto de atualização nessas práticas. E agradecer a presença de todos vocês, quem está aqui, quem pôde fazer seus comentários e nos ajudar a colocar em prática, né, o que a gente está falando, assim, a partir da participação de vocês. Então, acho que é isso. E obrigada por estarmos aqui todos, né? Crescendo e todos aprendendo mais um pouquinho em saúde mental. Um abraço. Legal, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos aí. Até mais. Só convidar vocês, pessoal, que estão aí no grupo, que a gente tem a live dia 4, a live Saúde Mental, Cidadania e Direitos e Deveres. Então, vocês estão convidados para participar com a gente também às 19 horas, dia 4, segunda-feira, tá ok? Um abraço a todos, muito obrigado. Acompanhe pela Rede Recovery também, tá, pessoal? Para a gente tirar uma foto, se quiser, quem quiser. Vamos fazer um registro. Quem consegue fazer um print aí para a gente? Marta, tu tá no notebook. Tem idade para isso, eu estou tirando uma foto aqui. Era o símbolozinho do Windows e a tecla print screen.
Mas não sei Não se- saber. tá. Estudou outras vezes e não achei essas teclas aqui. Mas eu fiz um registro no celular aqui. Aí a gente posta depois ali nas duas redes, na Rede Recovery e no Espaço Nise, que são as duas parceiras aí dessa atividade. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.